O Natal tá quase aí e você já fez a sua arte de Natal? Na aula de hoje, que é a nossa segunda aula do tema Natal, eu vou ensinar passo a passo como é que você faz essa arte que está aparecendo aí, com todos os detalhes, de forma didática, simples e bem direta, e que eu tenho certeza vai criar um resultado que vai impactar aí nas suas redes sociais. Então separa a sua aguinha aí, que o conteúdo de hoje tem várias técnicas bem legais aí para sua criação. Já vai aproveitando, deixando seu like, que a aula começa logo depois da vinheta. Em um documento em branco aí na dimensão de 1080 por 1080 dentro do Canva, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é vir aqui em elementos e vamos pesquisar pelo termo room, que é sala, e vamos aqui em fotos e vamos escolher alguma sala aqui. Eu vou pegar essa sala aqui, ela é da versão gratuita, botão direito do mouse e definir como plano de fundo. Clico na minha imagem, venho em editar foto e agora vou vir aqui em efeitos e vou na opção Dual Tone. Vou escolher aqui qualquer um deles, vou pegar esse primeiro fúcsia. Aqui em sombras eu clico aqui na cor e vou alterar. Primeiro aqui a barrinha de cor aqui para o vermelho e vou pegar um vermelho bem mais escuro. E a cor em destaque também vou levar aqui para o vermelho. E vou colocar um tom de vermelho aqui mediano, mais ou menos nessa proporção aqui. Para mim está ok. Clico fora, clico na imagem novamente, venho em editar foto. E agora eu vou vir aqui em desfoque. Certifico de que esteja aqui em imagem inteira e vou aumentar a intensidade até um ponto que eu consiga ver algum detalhe ali do fundo, mas nem tanto. Acho que aqui em torno de 29 para mim ficou legal e simplesmente volto aqui para nossa área de trabalho para começar a montar aqui nosso background. E se tratando do tema Natal, vamos adicionar então uma árvore de Natal. Continuando aqui em elementos, a gente pesquisa por árvore de Natal, mantenho aqui em fotos e vou em busca de alguma opção aqui de árvore para usar aqui no meu trabalho. Eu poderia já pegar uma já recortada? Poderia. Problema é que talvez não esteja numa dimensão, numa proporção que vai ser legal aqui para o meu projeto. Como é um projeto mais próximo ali do corpo, eu preciso de uma imagem um pouco maior aqui para minha arte. Então eu vou usar essa imagem dessa aqui que está bem aproximada. Também tem ali nas luzes de Natal. Eu acho que está bem interessante. Vou vir aqui em cima em editar foto e vou clicar em removedor de fundo. Vou dar um crop aqui para eliminar o excesso de imagem e vou clicar em inverter na horizontal para ficar apenas nessa posição. Aí eu posso ampliar aqui e deixar mais ou menos aqui. Essa parte aqui de baixo, como ela será preenchida logo mais, posso deixar ela um pouco vazia. Então aqui eu vou levar um pouquinho mais para a esquerda e beleza. Agora eu vou adicionar uma luz ali para o fundo. Continuando aqui em elementos, vou pesquisar pelo termo Flare. Vou vir aqui em elementos gráficos e o que eu vou utilizar vai ser esse aqui. Aí eu vou ampliar ele bastante aqui na minha área de trabalho, para deixar mais ou menos nessa proporção aqui. Vou vir aqui em cima em posição e vou arrastar esse flare para trás aqui da árvore. E vou posicionar ele mais próximo aqui da árvore, porque a minha imagem vai ficar sobrepondo esse ponto aqui, e esse lado aqui vai entrar o texto, e eu não quero que o flare sobreponha ou atrapalhe a leitura do texto. Feito isso, agora eu vou colocar alguns elementos ali de partícula. Voltando aqui em elementos, a gente vai pesquisar pelo termo bokeh. É bokeh, tá? Não é outra coisa. Presta atenção no que está escrito aqui embaixo. Então, clico aqui para pesquisar, clico em elementos gráficos, vão aparecer todas essas imagens aqui de partícula. Vou pegar essa aqui, que eu acho bem interessante. Vou colocar mais ou menos aqui centralizado aqui na minha área de trabalho. E vou baixar um pouquinho aqui a transparência, algo para perto aqui de 50%, eu acho que tá interessante. Agora eu vou compor essa parte aqui de baixo. Continuando aqui em elementos, vou pesquisar pelo termo Christmas, que é Natal em inglês. Clico aqui em fotos e vão aparecer vários elementos aqui que vão ajudar aqui na nossa composição. Acho que esse aqui tá interessante, vou adicionar ele aqui e vou ampliar ele bastante aqui, porque ele só vai servir para compor aqui essa parte de baixo, tá? Então amplio ele aqui até um pouco mais para preencher essa área aqui desse espaço. E o que eu vou fazer aqui com essa imagem? Vou até dar uma giradinha aqui só para a parte da direita ficar um pouco mais alta. Vou vir em editar foto, vou descer aqui no desfoque e vou aumentar a intensidade do desfoque até ficar bem desfocado, mas ainda ter uma noção do que se trata essa imagem. Aí eu volto aqui para minha tela de trabalho e vai ficar mais ou menos nessa proporção aqui. Deixa eu aparecer um pouco mais aqui. E a árvore de Natal dá para ampliar um pouco mais e levar um pouco mais para a esquerda aqui. Beleza, agora eu vou deixar essa parte de baixo aqui um pouco mais escura. Eu vou vir aqui em elementos e vou clicar aqui no quadrado mesmo. Clico aqui na cor, clico aqui na escolha de cor e vou pegar aqui um vermelho e vou pegar um vermelho escuro. Um pouco mais escuro, que eu quero essa parte de baixo mais escura para dar contraste com o texto que nós vamos colocar em cima. Então vai ser essa tonalidade. Copio aqui o código para facilitar. Venho aqui em gradiente. Na segunda cor, que está numa outra cor, coloco a mesma cor. Sinalzinho de mais para adicionar uma outra cor.
que é a mesma. Aqui na primeira cor, eu vou dar transparência total. Na segunda cor, eu vou colocar próxima aqui dos 50% de transparência. Feito isso, eu vou girar aqui em torno de uns 80 graus e vou posicionar aqui no canto inferior esquerdo. Vou ampliar aqui para que ele cause essa sensação. Então, ainda consigo ver ali um desfoque, deixando essa parte um pouco mais escura. Volto aqui em elementos, pesquiso agora novamente por Christmas, fotos, e agora eu vou pegar uma imagem aqui, que é essa aqui, dessas bolinhas aqui de Natal. Vou inverter elas, vou diminuir pouca coisa aqui, não preciso diminuir tanto, para ampliar um pouco mais. Vou deixar nesse lado direito aqui, e também vou vir aqui em editar foto, desfocar, vou aumentar o desfoque, até 47 aqui, e volto aqui para minha área de trabalho, só para ter uma noção do que há aqui. Dá para ter uma noção que existe uma bola de Natal aqui. Já do lado direito eu vou acrescentar estrela de Natal. Então venho aqui em elementos e pesquiso pelo termo Christmas Star, fotos, e vou pegar essa primeira aqui. Vou ampliar ela um pouquinho mais, já vou deixar ela mais ou menos na posição que eu quero que ela fique. Vou dar apenas uma giradinha aqui, deixar ela mais ou menos nessa posição aqui. Agora eu vou vir aqui em editar foto, desfoque, e vou aumentar a intensidade desse desfoque também, para ela ficar desfocada, ela não precisa aparecer tanto. Volto aqui para o meu trabalho, faço uma cópia dela, vou diminuir essa e vou girar agora um pouco para o outro lado. Se até diminuir um pouco mais, acho que levar as duas um pouco mais para a esquerda. E essa aqui de baixo eu vou desfocar um pouco mais ainda, até uns 85%, e posso voltar aqui. E vou baixar um pouco a transparência dela, para ficar com a sensação como ela estivesse um pouco mais distante dessa primeira aqui. Ficando assim, quase como se criando essa moldura aqui para esse trabalho. Próxima etapa, para a gente fechar aqui a moldura, eu vou colocar uns elementos aqui no canto superior direito. Vou pesquisar aqui em elementos apenas pelo termo Christmas, que já vai aparecer aqui em fotos o elemento aqui da fita, que é essa aqui. Adiciono aqui na minha área de trabalho. Vou girar aproximadamente aqui coisa de quase 45 graus. Vou colocar no canto superior direito. E vou diminuir apenas um pouco aqui para que o laço apareça. E vou girar um pouco mais aqui, só para ficar mais ou menos essa distância, mais ou menos essa perspectiva. Vou vir aqui em editar foto e vou adicionar aqui sombras. Clico aqui em sombra projetada. Vou diminuir um pouco aqui a intensidade para não ficar tão marcado assim. E vou reajustar aqui para que o corte da fita não apareça aqui. Ficando mais ou menos desse tamanho. E nessa posição aqui, a fita aparecendo como um todo, no caso aqui o laço. Vou pesquisar aqui novamente em elementos pelo termo dourado e vou utilizar o mesmo dourado que eu utilizei na aula anterior para fazer a fonte com texto dourado. Clico ele aqui, vou girar no ângulo que ele fique no ângulo perpendicular à fita que eu adicionei agora. Vou pôr ele aqui em cima, qualquer coisa eu posso ampliar. E agora vou simplesmente vir aqui em posição e arrastar para baixo aqui da fita. Agora, só para deixar algo bacana aqui, volto aqui em elementos, pesquiso de novo por Christmas, fotos, e agora eu vou pegar um arranjo aqui dessas bolas de Natal com esses presentinhos. Adiciono aqui, giro também de forma perpendicular aqui a fita, vou diminuir pouca coisa aqui, vou posicionar ela aqui, vir aqui em posição e vou arrastar para baixo aqui da fita, ficando mais ou menos assim, criando esse enfeite na parte superior. Venho aqui em posição, vou selecionar esses três elementos do canto superior direito aqui e vou agrupar só para facilitar caso eu tenha que movimentar. Agora eu vou colocar um elemento aqui, apenas para criar uma vinheta, que é um ar um pouco mais interessante aqui para o meu projeto. Eu vim aqui em elementos, pego aqui a forma quadrada, venho aqui na cor e vou colocar na cor preta. Já vou mudar aqui para o gradiente. Também a segunda cor vou colocar na cor preta. A terceira também será preto. A primeira aqui eu vou deixar totalmente transparente. A segunda também vou deixar totalmente transparente. Vou vir aqui nos estilos, vou pegar o circular. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou ampliar esse quadrado aqui no tamanho total aqui da minha arte. Vai criar esse efeito aqui de vinheta que fica interessante. Só que eu vou vir aqui em cima em posição e vou arrastar essa vinheta para baixo aqui do nosso enfeite na parte de cima. E vou baixar um pouquinho a transparência dessa vinheta para não ficar tão marcante. Algo aqui em torno de uns 40% eu acho que fica legal. Vou bloquear essa vinheta aqui para não correr o risco de movimentar. Vindo aqui em bloqueio, aí eu vou adicionar outros elementos, aí eu não corro o risco de movimentar isso que já está pronto. Próxima etapa, então, é adicionar a foto. Vou vir aqui nos uploads. Eu já havia feito o upload da foto aqui do Pedro. Pedro é o meu filho. Essa criança linda e maravilhosa e super esperta. Com a minha imagem aqui do Pedro selecionado, eu vou vir em editar foto. Removedor de fundo para remover o fundo dessa imagem. Lembrando que aqui eu estou utilizando o Canva Pro, tá? Vocês estão vendo aqui que tem vários elementos que eu estou utilizando aqui, que é da versão Pro do Canva. Se você ainda não é assinante do Canva Pro, eu convido você a clicar no meu link aí para você fazer parte do Canva Pro e testar durante
30 dias. Sim, 30 dias porque o link de 45 dias expirou e eu estou aguardando se de repente o Canva vai gerar um novo link de 45 dias para mim. Enquanto isso, você pode me ajudar se inscrevendo pelo meu link aí embaixo na descrição, beleza? Então vamos continuar aqui. Vou deixar a imagem do Pedro por enquanto aqui nesse tamanho e vou vir aqui em elementos gráficos e vou pesquisar pelo seguinte termo: gorro Natal. Vão aparecer várias imagens, vou vir aqui em fotos que traz uma imagem um pouco mais realista. Vou pegar essa primeira aqui que eu acho que tem a ver com a foto. Você escolhe o gorro que de repente mais enquadra aí com a sua imagem, tá? Essa aqui eu acho que combina mais com essa foto. Vou dar um zoom aqui aproximado e vou posicionar aqui de forma que se encaixe melhor aqui na imagem do Pedro. Vou girar um pouquinho, acho que essa posição aqui um pouquinho mais para baixo fica interessante. Vou apenas fazer alguns ajustes aqui de cor, no caso eu vou vir aqui em editar foto, ajustar. Toda a imagem aqui está um tom um pouco mais avermelhado, então vou pegar a temperatura, levar um pouco para a direita para esquentar ela. E aqui em matiz um pouquinho mais para a direita para deixar um pouco mais avermelhado a minha imagem. Vou vir aqui no brilho, vou diminuir um pouco, só para que não fique tão claro em relação à minha imagem aqui do Pedro. Seleciono a imagem do Pedro e também fazer alguns ajustes. Vou aumentar aqui um pouco o brilho da imagem, aumentar um pouco o contraste da imagem. Acho que dá para aumentar um pouco mais o brilho, trazer um pouco mais de destaque. A temperatura também vou levar um pouquinho para a direita e a matiz um pouco mais para a direita, só para deixar meio que ambientado com o meu cenário. Vou diminuir aqui o zoom para ver como é que está essa imagem. Aí também posso vir aqui em posição, selecionar o Pedro mais o gorro e agrupar dando um Ctrl G. Agora eu posso deixar ele no tamanho que eu quero aqui para minha arte. Vou ampliar ele um pouco mais aqui. Vou deixar ele mais ou menos aqui na posição que eu quero que ele fique em relação ao cenário. Eu acho que esse tamanho aqui tá ok. Dá para ampliar um pouco mais. Agora eu vou levar a imagem do Pedro logo acima da imagem do buquê que nós adicionamos aqui no fundo. Pegando ele e arrastando aqui até ficar acima aqui da imagem do buquê. Ficando mais ou menos assim. E agora vamos aos textos. Primeiro eu vou pegar o texto dourado, aquele de Feliz Natal que eu já ensinei. Se você não viu essa aula, clica no card que está aparecendo aí em cima ou aí no link na descrição que eu já deixei separada essa aula aqui para que você possa aprender a fazer esse efeito de texto dourado para usar nesse projeto. Então simplesmente vou pegar esse texto aqui, dar um Ctrl C, vir aqui para minha arte, colar aqui e vou diminuir um pouco aqui e posicionar aqui no canto inferior direito, deixando mais ou menos aqui nesse tamanho. Eu acho que fica interessante aqui para essa parte aqui da arte. Então note que ao deixar desfocado essa região aqui da parte de trás um pouco mais escuro, eu trago mais contraste com esse texto que está aqui em cima. Agora eu vou colocar uma frase aqui de Natal. Eu já tenho separado essa frase aqui, que época natalina traga aconchego e muita alegria para você e sua família. Seleciono toda ela, copio, entro com um texto aqui dentro do Canva e vou colar o meu texto aqui. Vou diminuir um pouco mais essa caixa aqui para ficar mais ou menos, acho que em 5 linhas de texto aqui, eu acho que tá legal. Vou posicionar ela mais ou menos aqui nessa região, vou diminuir aqui e vou escolher uma fonte que talvez converse melhor aqui com o tema. Fonte que eu vou utilizar chama-se Manison. Acho que ela tem um acabamento bem interessante. Vou colocar ela na cor branca. Na realidade aqui eu vou trabalhar com a Manison condensada, sem negrito. Aí eu posso diminuir a caixa aqui para ficar um pouquinho mais blocado nessa parte de cima. Vou diminuir o espaçamento entre linhas aqui para ficar tudo um pouco mais próximo. Aí eu posso posicionar esse texto aqui nessa região central aqui. Deixa eu diminuir um pouco mais. E agora só para dar um tchanzinho a mais, para dar uma separação desses textos aqui, eu vou vir aqui em elementos e vou pesquisar pelo seguinte termo: ornament em inglês. Eu vou vir aqui em elementos gráfico e vão aparecer vários elementos aqui que a gente pode utilizar para separação. O que eu vou utilizar é esse aqui, vou colocar ele na cor branca para combinar com o texto. Aí eu vou posicionar ele aqui abaixo do texto, vou diminuir para que ele fique um pouco menor que a largura do texto e vou trazer próximo aqui do texto. Vou fazer uma cópia, colocar outra aqui em cima e vou girar na posição contrária, 180 graus. E deixar aqui na parte de cima. Dá para subir um pouco mais isso aqui e subir o texto para a gente ter uma certa separação em relação aqui à minha arte. Deixando a minha arte dessa forma. Mas a gente agora pode dar um plus a mais aqui na nossa arte. Então vou selecionar isso tudo aqui só, subir pouca coisa aqui e deixar agrupado também caso eu queira movimentar. Vou vir aqui em cima e compartilhar e copiar para a área de transferências. Se não estiver aparecendo para você, clique aqui no sinalzinho de 3 pontinhos mais, digita aqui copiar que ela já vai aparecer. Se você estiver utilizando o navegador Firefox, não vai aparecer. E se você estiver usando o celular, também não vai aparecer. Então clique aqui em copiar para a área de transferência. Escolha a página que eu quero copiar, que no caso é exatamente essa aqui, que eu tenho várias páginas já colocadas aqui. Copiar para a área de transferência para fazer uma cópia dessa arte. Vou abrir uma nova página aqui na parte de baixo e vou colar a imagem que acabou de copiar. Aí botão direito do mouse, definir como plano de fundo. Com a minha imagem selecionada, venho aqui em editar foto. Vou vir aqui em ajustes. Vou vir aqui na parte de baixo, onde tem nitidez, claridade e vinheta.
Claridade, eu vou levar um pouco mais para a direita. Nitidez também um pouco mais para a direita. E posso até trazer um pouquinho de vinheta, não muito, para escurecer um pouco mais as extremidades como um todo. Aqui eu posso fazer alguns ajustes, de repente aumentar a vibração para trazer um pouco mais de vida aqui para as tonalidades das cores. Aqui em destaques eu posso aumentar um pouco mais, brancos também. Aqui o tom de preto eu posso diminuir, pouca coisa. E sombras, no caso aqui, eu vou aumentar pouca coisa. São pequenos ajustes que fazem uma pequena diferença, mas que traz um arzinho um pouquinho mais interessante para nossa arte. Vou colocar aqui um antes e depois só para a gente poder comparar. Olha só, vou ampliar aqui e eu vou fazer aqui o antes e o depois. Então, ó, essa aqui que está em cima é a imagem original. E aqui está embaixo, é a imagem ajustada. Então a gente traz um plus a mais aí para nossa arte, que pode dar um aspecto bem interessante aí para sua criação. Lembrando que para os membros aqui do canal, eu vou deixar essa arte aqui compartilhada como template. Então, lá na aba comunidade aqui do YouTube, eu vou deixar disponibilizado para você o link para você usar essa arte aqui como template. Obviamente que eu vou deixar compartilhado com você sem a foto do Pedro, aí você pode colocar a imagem que você quiser, tá bom? Então se você quer ter acesso a esse template, torne-se um membro aqui do canal que já ajuda pra caramba. E para a próxima aula eu vou ensinar como é que você pode animar essa arte aqui para que você possa publicar nas redes sociais e chamar um pouquinho mais de atenção. Olha só, vou dar um play aqui só pra gente ver como é que vai ficar essa animação. Se você quiser aprender a fazer isso aqui, aguarde que o próximo vídeo eu vou ensinar passo a passo como fazer essa animação. Então, para não perder esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho de notificações para que você seja lembrado a partir do momento que o vídeo novo for ao ar. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma e você quer ajudar esse canal para que traga mais conteúdo avançado assim, cogite enviar um Pix para esse QR Code que está aparecendo aqui com qualquer valor que já ajuda pra caramba. Mas se sua dúvida é, Rodrigo, quanto é que eu cobro por uma arte como essa, eu sugiro que você clique nesse vídeo que está aparecendo aqui, pois nessa aula eu ensino passo a passo todas as técnicas de precificação, inclusive tem uma planilha no final que pode ajudar você bem na hora de você precificar suas artes aí.